Este é o canal Caminhos do Pensamento e meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou gravando no dia 12 de maio e esse vídeo deveria ter sido feito antes, mas o que ocorre é que eu só venho ao parque uma vez por semana, então eu costumo gravar alguns vídeos e deixo eles na fila, né? Mas seja como for, os fatos que eu vou relatar aqui ainda estão frescos de certa forma, porque a tragédia está acontecendo. As chuvas não param no Rio Grande do Sul e novas enchentes estão vindo por aí, de modo que esse vídeo não está nada desatualizado. Eu vou fazer aqui uma análise filosófica disso tudo que está acontecendo, pessoal. Essa calamidade que aconteceu no Rio Grande do Sul, ela, segundo a ciência, ela é causada por fatores climáticos aí de mudanças bruscas de temperatura, que acabam fazendo com que a água caia numa proporção muito superior àquilo que seria o esperado. O planeta Terra como um todo está passando por essas mudanças, né? Nós estamos vendo aí um superaquecimento da nossa atmosfera. E isso decorre, inclusive, por causa da ação humana. Segundo os cientistas, grande parte dessas mudanças é causada pelos combustíveis fósseis, pelos gases metano, né, que são liberados em razão do desmatamento. E o Rio Grande do Sul, ele está experimentando algo inédito. A maior enchente havia acontecido em 1941, mas essa já superou em proporção, em volume de água, em número de vítimas, etc. E o fato, pessoal, é que isso é só o começo, né? Nós daqui para frente vamos ver essas tragédias desse nível para cima. Nós não temos perspectiva de melhoria, tá? Até aqui eu estou relatando o que a ciência nos mostra, né? Existem vários artigos científicos falando sobre esse aquecimento global, né? E as mudanças climáticas de modo geral. Porque ao passo que algumas regiões ficam superaquecidas, outras podem sofrer exatamente o efeito inverso. Elas podem ver um resfriamento que não era normal também, né? Podem vir aí um frio fora de época. E em razão disso, é necessário que a gente reflita sobre a nossa responsabilidade, porque isso é papel da filosofia, né? Não é da ciência. A ciência apenas nos mostra os fatos. Ela usa as vias sensoriais, né, para catalogar os fatos, para sistematizá-los. Agora nós vamos pensar qual é a nossa responsabilidade diante do que está acontecendo. Bem, a primeira tendência das pessoas em geral é jogar a culpa toda nos líderes estatais. Falar assim, olha, o governo tem que tomar medidas de prevenção, né, para que não haja essas enchentes, ou para que os prejuízos sejam minimizados. O governo tem que tomar medidas para socorrer rapidamente as vítimas dessas calamidades, para transportá-las a locais seguros, etc. Bem, uma vez que nós vivemos em uma sociedade que é gerenciada dessa forma, em um modelo estatal, ou seja, em que existe uma organização jurídica que se impõe sobre indivíduos sem contrato, né? Portanto, é uma organização essencialmente coercitiva que limita a liberdade individual e que expropria os bens dessas pessoas naquilo que é chamado de tributação, né? E mais especificamente cobra os impostos que não têm uma finalidade específica. O Estado ele cobra o IPTU, o ISS, né? O ICMS, o imposto de renda, mas ele não vincula isso a uma prestação específica. O Estado usa esse dinheiro para proporcionar teoricamente a segurança, a saúde, para construir rodovias, ruas, esse tipo de coisa. É diferente de uma taxa, que é um tipo de tributo também, ou seja, é uma cobrança coercitiva do Estado, mas a taxa é vinculada a um serviço específico, né? Você paga a taxa de vistoria do Corpo de Bombeiros, por exemplo, né? Aquele pagamento que você faz para a concessionária de água ou de luz, né? Se esse serviço é prestado por uma empresa privada aí na sua cidade,
é chamado de taxa, mas não é tributo, né? Aquilo ali é uma tarifa. Já quando esse serviço é prestado pelo Estado diretamente, aí sim nós temos o que? A taxa no sentido de tributo, mas esse tributo é vinculado a um serviço específico, você sabe para o que você está pagando. Uma vez que nós estamos dentro desse cenário, né, nós vivemos em um território que é gerenciado por esse ente jurídico chamado Estado, essa pessoa jurídica que se impõe sobre nós, que não permite que nós possamos nos livrar dela, muito pelo contrário, ela toma conta aqui do nosso território e diz, ó, isso aqui é meu, se você quiser continuar aqui, você vai ter que seguir as minhas regras, né? Sendo que o Estado não é um dono legítimo das coisas. Então, assim, o Estado não deveria existir. E não existe uma justificativa racional para que o Estado se mantenha. Mas uma vez que o Estado já existe, que nós estamos dentro dele e que nós já fizemos inúmeros pagamentos forçados para que o Estado realize esses serviços aos quais ele se obrigou, é muito justo que nós cobremos sim os governantes, né, para que eles implementem então políticas públicas, para que eles façam aquilo onde o mercado não consegue chegar atualmente. E não só o mercado, mas a iniciativa privada como um todo. Então o Estado possui as Forças Armadas, ele possui o Exército, ele possui bombeiros. Então são pessoas que têm já um conhecimento, que sabem como fazer resgates, que sabem como chegar em áreas de risco, por exemplo. E a gente precisa sim exigir que o Estado se mova nesse sentido, né? O que não significa que nós estamos apoiando a continuidade do Estado, mas nós estamos apoiando o salvamento de vidas. E vidas que não têm valor em si mesmas, porque a vida só possui valor para alguém, ou seja, para um ser que é uma mente, um ser capaz de ter experiências pessoais. De modo que a vida digna de ser resgatada, de ser preservada, é a que pertence a um ser dotado de consciência. E esse ser pode ser humano ou não humano. Eu fico feliz em ver pessoas reconhecendo isso durante esses resgates, quando elas se preocupam também com os animais que não são da nossa espécie. Eu só gostaria que as pessoas tivessem coerência de entender que o fato de o animal sofrer, o fato de ele merecer ser resgatado, leva as pessoas também, ou deveria levá-las, a boicotar a crueldade contra outros animais que não são cães, gatos e nem mesmo cavalos, né? Mas eu estou falando aqui de peixes, de vacas, de porcos, de carneiros, de búfalos, de galinhas. Esses seres todos que são barbaramente chacinados todos os dias aqui no Brasil, ó, por segundo. São mais de 200 animais terrestres mortos para virarem carne para os humanos. Se você somar os seres aquáticos e aqueles que não são registrados pelo IBGE, porque são mortos em abatedouros clandestinos, pode ter certeza, esse número triplica. Então é uma quantidade absurda. Onde está a coerência em você querer salvar os animais como cães, gatos e cavalos ali no Rio Grande do Sul, né? Você realmente entender que eles têm uma necessidade, que eles querem continuar vivos, que eles devem ser considerados pelos humanos, ao mesmo tempo que você financia uma indústria que tortura e assassina muitíssimo mais animais. O fato é que se um ser possui um sistema nervoso central como o nosso, né, como nós humanos temos, como os cães, os gatos e também os animais que são explorados, né, nas fazendas, que são mortos nos rios e mares para virar comida dos humanos, se um ser possui esse aparato, isso nos indica que ele não é uma percepção, ele não é um mero conjunto de ideias impressas em nossa mente. Mas esse sistema nervoso central é um sinal de que, atrelado a este organismo, existe uma senciência, existe um ser que possui a capacidade de sofrer, ou seja, ele tem uma consciência e ele tem interesse, ele tem desejos, inclusive o desejo do bem-estar, o desejo de continuar vivo, né? Então é uma contradição grotesca você se compadecer desses animais no Rio Grande do Sul, mas não se compadecer dos animais que são explorados na pesca e na pecuária, tá bom? Esse era um ponto que eu queria colocar. O outro ponto
Então, na verdade, eu falei de dois, né? Falei sobre a responsabilidade do Estado no cenário atual, nesse contexto em que nós estamos, e o que não justifica a continuidade da existência do Estado. Falei também sobre a compaixão com os animais em geral, e não apenas alguns, né? E eu também gostaria de falar aqui sobre as fake news. É impressionante o verdadeiro dilúvio de notícias falsas em escala industrial, sabe? Feitas de má fé para enganar as pessoas, que nós estamos vendo, pessoal. A mesma proporção ali de águas que nós vimos no Rio Grande do Sul é a proporção dessas fake news. Pessoas agindo de má fé, distorcendo fatos, criando coisas, sabe? Jogando boatos horrorosos na população para manipular as pessoas politicamente, visando ganhos eleitorais neste ano e também no de 2026. É uma coisa horrorosa que nós estamos vendo, inclusive por parte de pessoas que nem tinham tanta visibilidade anteriormente nas outras eleições, mas agora estão conseguindo, estão surfando em cima dos corpos das pessoas, sabe? Nós estamos vendo pessoas levantando mentiras mesmo, sabe? Pessoas ali querendo fazer um jogo horroroso para induzir as pessoas a achar que existem vilões e mocinhos nessa história, e essa pessoa se levanta como se ela fosse da ala do bem, sabe? Ela faz parte dos salvadores da pátria, enquanto as pessoas que estão no outro grupo político são as pessoas malévolas, que, se não causaram essas inundações, pelo menos estariam sendo coniventes e até deixando de salvar vidas, maximizando o número de vítimas, sabe? Mas isso é falso. O que nós estamos vendo é um empenho de todos, sem exceção, tanto dos entes estatais, tanto ali dos governantes, quanto por parte dos populares, da população civil, os voluntários. Todos eles estão movendo esforços e fazendo aquilo que podem para resolver esses problemas. A gente viu aí uma fake news falando que os caminhões que estavam carregando alimentos estavam sendo impedidos de entrar no Rio Grande do Sul ou de chegar ali até os desabrigados, né, as pessoas que estavam alojadas em locais que foram improvisados, como estádios, porque os alimentos não tinham nota fiscal, sabe? Isso é óbvio que é falso, né? Todo mundo sabe que quando existem essas catástrofes, os alimentos são mandados sem nota, né? E eles são distribuídos pela Defesa Civil, pelos voluntários, pelos bombeiros, né? O que ocorreu é que alguns caminhões realmente foram parados por excesso de peso, né? A matéria do SBT, que tinha ali na tarja embaixo, né? Caminhões estão sendo multados por falta de nota fiscal. Aquela matéria, se você ouvir o que ela mostra, você verá que a repórter não diz isso que estava escrito ali na tarja, né? Eles colocaram aquela tarja para causar um sensacionalismo, mas o que foi dito caminhões estão sendo multados. Aí, um popular que foi entrevistado, ele disse que ouviu alguém dizer isso, que havia multa em razão de falta de nota fiscal, né? Mas ele não disse que ele recebeu a multa, a repórter não disse que ela viu a multa sendo aplicada e ninguém mostrou, né, o auto de infração, dizendo que o caminhão foi multado em razão disso, né? Isso seria muito fácil de ser comprovado. Aí criaram um escarcéu em cima disso, sabe? Então, assim, você vê o nível de sordidez dessas pessoas, incluindo o empresário Pablo Marçal, que foi o grande patrono dessa fake news, né? E eu falei sobre ele, inclusive, em um vídeo recente. Perguntei, Pablo Marçal mentiu ao dizer que não tinha processo? Bem, independentemente da resposta, o fato é que ele mentiu agora ao falar isso, né? Que ele foi tentar entregar mantimentos ali e não conseguiu em razão disso, né? Que ele teve que fazer um improviso, segundo ele lá, ele teve que fazer alguma coisa para conseguir a liberação, porque ele não tinha nota fiscal. Isso é mentira, pessoal. Hoje é muito fácil você gravar as coisas com o seu celular, com uma câmera escondida, e se isso estivesse acontecendo, certamente nós teríamos provas disso. O que houve foi uma fiscalização, como eu falei, por excesso de peso, o que é justo, porque se o caminhão tem excesso de peso, ele pode tombar na rodovia, e aí nós vamos ter o pior dos mundos, né? O alimento não vai chegar em quem precisa e nós vamos ter pessoas acidentadas, talvez até mortas, que vão precisar de socorro também. Então tem que haver realmente uma observância do peso, né, para que todos fiquem em segurança, tá?
Isso é apenas uma fake news, pessoal. Eu poderia falar de muitas outras aqui, tá? O fato é que, gostando ou não do Lula, gostando ou não, até mesmo dos próprios bolsonaristas, né, que também estão ajudando, como eu disse, todos estão fazendo aquilo que podem, todos estão procurando ajudar os gaúchos, né? Todos estão ali se compadecendo, pessoal. Então não é verdade o que alguns estão falando, só quem está ajudando é a iniciativa privada, né? Os esquerdistas não estão fazendo nada. Não, todo mundo está fazendo aquilo que consegue, pessoal. Por mais críticas que nós possamos ter, né, e são justificáveis as críticas, né? O governo poderia estar fazendo mais, o governo poderia estar fazendo aquilo. Bem, o dinheiro já está sendo liberado. O governo federal e o Congresso Nacional estão se mobilizando, pessoal, para fazer com que o dinheiro chegue até as pessoas que necessitam. Eles estão ali já tomando medidas administrativas e também legais, e as prefeituras estão recebendo as verbas emergenciais, e essas verbas servem para conseguir alimento, roupa, espaço para que as pessoas tenham onde dormir, para que elas possam se banhar, esse tipo de coisa, remédios. Agora, a reconstrução da cidade, isso aí só vai começar mesmo quando as águas baixarem, o que está muito longe de acontecer, porque, como eu já falei, a enchente vai, a enchente vem, as chuvas param, depois elas continuam. Agora nós estamos tendo uma onda de frio lá no Rio Grande do Sul. Então é óbvio que o governo não vai agora despejar bilhões nas prefeituras, porque a prioridade é cuidar dessas pessoas nesses abrigos provisórios em que elas se encontram, e depois, quando passar essas inundações, aí sim o governo vai ter condições de analisar o que deve ser feito, o que deve ser priorizado, quais cidades devem receber mais atenção agora. Então é isso. Pessoal, quando eu digo que o Estado não deveria existir, aí assim, automaticamente alguns devem levantar a questão, mas então, como nós cuidaríamos dessa situação se não houvesse esse poder público centralizado, né, que tem aí bilhões na conta para jogar para que as cidades sejam reconstruídas? Como nós teríamos uma organização, né? Bem, parte da resposta está dada no próprio fato de nós termos tantos voluntários, tantas pessoas doando dinheiro e colocando a mão na massa para fazer com que o Rio Grande do Sul se reerga, para fazer com que as pessoas continuem vivas, né, que os animais sejam resgatados, abrigados e alimentados, né? O Estado é um ente abstrato, o Estado não é uma pessoa, né? O Estado, ele é um ente jurídico. E tudo aquilo que o Estado faz é feito por pessoas físicas, é feito por humanos, né? Então, o Estado é um modo de organização e atuação de seres humanos. E tudo aquilo que o Estado faz pode ser feito da mesma forma, ou ainda melhor, pela iniciativa privada, ou seja, por pessoas que buscam um lucro, né? Prestando um serviço, produzindo algo em troca de pagamento, ou por voluntários, pessoas que são movidas por altruísmo, por um ideal, né? Pelo sentimento de estar ajudando os outros, ou mesmo por crenças religiosas, né? Então nós temos aí ONGs, igrejas, né? Nós temos empresas, cada um com a sua motivação, cada ente com a sua motivação, né? Mas todos trabalhando também, fazendo essas coisas que o Estado se obrigou a fazer conforme a Constituição da República, né? No caso aqui no Brasil, né, nós temos um Estado que se responsabilizou por prover segurança, educação, saúde, né? É claro que o Estado presta serviços como, por exemplo, segurança contra invasões externas, né? Nós não temos uma empresa que trabalhe nessa área, exatamente porque o Estado monopoliza, né? O Estado, ele já é um monopólio em si mesmo, porque, como eu falei, ele não permite que você saia do controle dele, né? Se você tenta fazer isso, isso é chamado de milícia, isso é chamado de Estado paralelo, né? E o Estado vai
realmente agir contra isso. Se você estiver tentando criar um território onde as leis do Estado não sejam seguidas e você estiver criando regras paralelas, ainda que de comum acordo com as pessoas que moram naquele local, você será taxado como criminoso e o Estado invadirá o local mais cedo ou mais tarde, né? E ele invadirá usando as armas dele. Então, assim, na falta do Estado, nós teríamos outros entes que atuariam, né, do mesmo modo ou melhor que o Estado faz, né? Essa é a resposta, pessoal. O que nós precisamos é criar uma mentalidade realmente que privilegia a liberdade individual, né? Uma mentalidade que privilegia os contratos e não a imposição da força como o Estado faz, né? Nós precisamos criar um ambiente de liberdade para que as pessoas possam empreender, para que elas possam ter inovações sem precisar ficar pagando impostos, sem precisar ficar seguindo regulações, né? E as regulações boas que o Estado faz, como por exemplo na área ambiental, quando ele impõe limites para certos empreendimentos, normalmente vieram da iniciativa privada, pessoas bem intencionadas, que não são burocratas estatais, que não são alimentadas com dinheiro roubado via impostos. Elas é que pensaram nisso primeiro e aí o Estado abraçou a ideia, né? A própria noção de você ajudar quem está em necessidade, sabe, de você ir lá e doar seu tempo, seu dinheiro para um desabrigado por uma catástrofe, isso não tem nada a ver com o Estado, né? São os particulares que pensaram nisso primeiro, que começaram a fazer isso, e o Estado então abraçou a ideia, talvez até como uma estratégia de sobrevivência, porque há poucos séculos o Estado era um ente que não escondia o seu caráter tirânico, ditatorial, sanguinário. Mas depois ele começou a ter feições mais boazinhas, mais bonitinhas. Ele começou a usar terno, perfume, apertar a mão das pessoas e até permitir que elas votem para escolher os seus supostos representantes que atuariam pelo Estado, atuariam como Estado, né, sendo realmente agentes estatais. Mas o fato é que essa votação não é legítima, porque ela não decorre de uma vontade de acordo, ela não decorre de um contrato de pessoas que moram em determinado território e que serão impactadas com as decisões desses agentes estatais, né? Mas essa votação é também parte da imposição arbitrária feita pelo Estado para conferir a ele um verniz de legitimidade que é ilusório, que não passa, que não fica intacto após uma análise rigorosa das coisas tais como elas são. Finalmente, pessoal, gostaria de falar sobre o impacto das nossas escolhas individuais para evitar essas tragédias. Sabe, a ciência já mostrou há muito tempo que a dieta vegetariana estrita, que exclui os derivados animais, causa uma redução drástica do desmatamento. A maior parte do produto da agricultura, cerca de 75%, é destinado para alimentar os bichos nas fazendas. Portanto, quanto menos você financiar a pecuária, pelo menos, menos terras serão necessárias, menos desmatamento, né? E com isso menos agrotóxicos serão usados, menos água, né? E assim nós vamos ter recursos mais preservados, nós vamos ter menos enchentes, menos catástrofes, menos ondas de calor, menos mudanças climáticas, menos deslizamentos. Tudo bem? Vamos pensar nisso então. Vamos considerar o veganismo e excluir, tanto quanto possível e praticável, todos os produtos de origem animal. Por hoje era isso, até a próxima.